Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor. Enquanto você está de pé, vamos ao versículo-chave dessa campanha. Mateus capítulo 16 e verso 19. Versão NVI, por gentileza. Se tiver a versão NVI, eu agradeço, para eles acompanharem, que é a que eu vou ler aqui. Eu darei a você as chaves do reino dos céus. Tudo que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Amém? Podeis assentar. É uma alegria nós completarmos 7 semanas na casa de Deus com esse propósito. Nós também estamos fazendo essa campanha e nós também já fomos abençoados. Só Deus sabe como eu cheguei aqui na primeira noite dessa campanha, e tenho o privilégio de lhes dizer que Ele me concedeu algo que por muitos anos eu esperava, e Ele me deu, quando eu me propus a estar aqui e fazer a campanha. Não pense que porque a gente prega, porque a gente tem alguns cursos, porque a gente ensina a palavra de Deus, que a gente não tem problema, que a gente também não precisa. A gente precisa sim. Mas a você que chegou aqui nessa noite, que Deus te abençoe. Só Deus sabe como você chegou aqui, não é verdade? Só Deus sabe o que você passou para chegar aqui. E só Deus sabe como eu cheguei aqui nessa noite também. Deixa eu te contar uma coisa, para quem é espiritual. Gilvan, toda igreja, ela tem as suas dificuldades, ela tem as suas resistências, ela tem as suas adversidades, ela tem um mundo espiritual que trabalha sobre ela. Agora eu vou te contar uma coisa. Tem dias, tem semanas, que para chegar nessa igreja e para pregar nessa igreja, só com jejum e oração. Tamanha é a graça, tamanha é a bênção e grande é a obra que Deus tem para realizar aqui. Eu estou dizendo isso para você, que é nativo daqui de Camboriú, que congrega aqui no Cedro. Bota o teu joelhinho no chão, rostinho no pó e jejua, porque tem muita coisa para Deus realizar nessa igreja, mas tem uma barreira. Existe um mundo espiritual tão real quanto essa cadeirinha que você senta aí, ó, que não quer que isso aconteça. Ele é muito real. E quando nós olhamos o tema da campanha, ele foi tão propício, ele veio tão do céu, e eu lamento que a maioria dos pregadores que veio nesse púlpito não explanou e não explorou o tema da campanha. Perderam tempo viajando, falando de outras coisas aí, porque o tema é muito propício para essa igreja. E nesta noite nós vamos procurar explanar um pouquinho sobre o tema da campanha. Eu costumo dizer o seguinte: uma vez que nos dão o tema, é respeitoso que nós pregadores, cantores, foquemos no tema. Afinal, veio do céu para aquele que dirige a campanha, não veio do além. Então é natural que nós respeitemos o pastor, respeitemos a direção, o trabalho e aqueles que estão focados pregando no tema. Para nós pregadores é uma maravilha ter um tema, é muito mais fácil da gente pregar. Eu ouvi aqui numa das noites o pregador dizendo que quem prega no tema tem que descer depois e pedir perdão a Deus. É mentira, isso não é verdade. Desde que ele explore o tema biblicamente, é a melhor coisa que tem para um pregador ter um tema, ter um versículo para ele explorar, porque ele pode ir na Bíblia e ficar exatamente naquele tema, que é o tema que Deus tem para nós, o poder das chaves do reino. Tanta coisa para meditar, porque veja bem, meus irmãos, o que é uma chave? Você sabe a história da chave?
Quantos tem uma chavezinha aí no bolso ou na bolsa? Todos têm chave? Tem? Você sabe de onde é que surgiu essa tua chave? Essa chavezinha que você tem, essa chave física, ela foi criada no Egito há cerca de 4.000 anos atrás, em forma de madeira. E de lá para cá ela veio evoluindo e ainda existe a chave física, essa que você tem na mão. E ela foi tomando formas diferentes. A chave do carro era uma, hoje ela já é outra. E tantas chaves são criadas aí de maneira diferente. Nos dias que nós estamos vivendo, inclusive, já existe um outro tipo de chave que ela não é mais física. Ela já é digital, ela já é facial, mas independente do formato dela, ela tem um único objetivo: conferir acesso, autoridade, poder, privacidade àquele que a possui. Se você tem a chave da tua casa, ela te confere o acesso a entrar na casa. Ela te confere a segurança a trancar a casa. Se você tem a chave do carro, você tem o acesso a entrar no carro, a ligar o carro e sair. Agora, se você não tem, nada funciona. E às vezes a gente não para pensar no tema, às vezes a gente não para pensar o que significa isso. E a gente ora buscando respostas, a gente espera de Deus tanta coisa. E a resposta às vezes está no tema. No mundo espiritual não é diferente. Quando o Senhor Jesus está falando a Pedro: ei, eu te darei as chaves. Pedro era um representante da igreja na época. Ele não era uma pessoa exclusiva que Deus estava dando a ele exclusivamente as chaves do reino. Pedro representava a igreja, representava os crentes da época. Ele estava dizendo: eu te dou as chaves. E eu imagino Pedro, na sua cultura de pescador, pensando: quantas chaves são? Que chaves são essas? O que eu vou abrir nesse reino? Que portas eu vou adentrar? O que eu vou descobrir quando eu entrar por essa porta? Será que eu vou ter acesso livre? Como eu vou usar essa chave? É uma coisa básica que nós deveríamos pensar. O que me confere essa chave? A chave de cofre? A chave de lugares secretos? As chaves que nós não sabemos usar, mas vai chegar o tempo certo de a gente receber uma chave e adentrar uma outra porta. O reino de Deus é repleto de portas. A primeira que você entra é a porta da salvação. E dali por diante vão vir outras e outras e outras portas, se você estiver disposto a tomar posse, a receber estas chaves. Mas não é de qualquer maneira. Nós podemos aqui trazer para você alguns exemplos de chaves, e eu não vou pregar sobre isso. Mas veja bem, dentre tantas chaves do reino, uma delas, e talvez a principal, seja a oração. É uma das principais chaves, assim como nós temos no mundo físico, a chave mestra que abre todas as portas. Não há portas que a oração não abra, mas existem portas que, se ela não for acompanhada de jejum, ela também não abre. E há outras portas também, outras chaves que Ele nos dá. Mas eu quero nessa noite explorar um pouquinho com você sobre o propósito de ter uma chave, sobre essa finalidade, que é acesso, autoridade e poder. É sobre isso que eu quero me deter nessa noite. Porque quem tem chave, automaticamente ele recebe acesso ao poder e à autoridade divinas. Vocês sabem que nós tivemos um tempo aí para trás na história da igreja, especialmente da igreja pentecostal, aonde tudo era espiritualizado. Se espiritualizava tudo, né? Não tinha um equilíbrio. Qualquer coisinha era um mundo espiritual. E nem sempre é um mundo espiritual. Mas nos dias atuais, parece que a gente não espiritualiza mais nada. Parece que qualquer coisa é um mundo natural. Parece que qualquer coisa é caso para médico, é caso para psicólogo, qualquer coisa é para buscar recursos financeiros em algum lugar. Parece que tudo está aqui e não existe mais um mundo espiritual. Ei, nós precisamos voltar como igreja ao equilíbrio. Nós precisamos começar a compreender novamente
que existe um mundo espiritual tão real quanto esse mundo material que a gente apalpa. E nós precisamos entender que nós recebemos acesso a esse mundo espiritual. Percebam que em Mateus 10, versículo 1, se puder colocar lá, Jesus chamou os seus 12 discípulos e deu-lhes autoridade para lidar com seres espirituais, no caso demônios, e para curar enfermidades, doenças. Por quê? Porque Jesus já estava lidando com isso. E Jesus sabia que os seus discípulos iam continuar lidando com esse tipo de coisa. Então ele chama os seus 12 e os envia e lhes confere autoridade e poder para lidar com esses seres no mundo espiritual, de modo que esses seres se sujeitassem a eles e eles pudessem representá-lo da mesma maneira que ele fazia. Nunca foi plano de Deus que nós pregássemos o evangelho e ficássemos envergonhados. Nunca foi plano de Deus nos chamar como seus discípulos e não nos conferir autoridade e poder para lidar com demônios como ele lidava, para curar enfermos como ele curava. Por isso, Pedro, quando representava a igreja, recebeu chaves, e os 12 também receberam. E talvez você pense, Tânia, mas foram os 12, quando ele chamou outros 70 e os enviou, receberam a mesma autoridade. Por que ele nos chamaria, eu e você, para esse mundo espiritual, nos tirando do domínio das trevas, e não nos daria a mesma autoridade? Não iria nos conferir o mesmo tipo de poder. O problema é que nós estamos tão interessados em outro tipo de chave, que a gente esquece que sem essas chaves, a nossa vida não caminha, não prospera como Ele quer que prospere. Isso é um caso para a gente pensar. Jesus chama ele e os envia. E quando ele viu os 70 vão e voltam felizes da vida. Meio que pasmos. Meio que não acreditando no que aconteceu. Jesus, olha só. Queremos te contar algo. O que foi? Até os demônios se sujeitam a nós. Aí ele vai dizer, olha, o motivo da alegria de vocês deve ser outro. Porque isso é muito pequenininho para vocês se alegrar. Isso aí é o básico. Mas o motivo da alegria de vocês deve ser o nome de vocês no livro da vida. Perfeito. Mas essa autoridade vocês têm. Nos dias atuais, nós ainda precisamos libertar muita gente. Nos dias atuais, há muita gente para ser curada de enfermidade. Há muita doente para ser curado. E não há ambiente mais propício para encontrarem a liberdade e a cura do que um templo como esse. Nós podemos ter saudade de muitas coisas e nós avançamos em muitas direções. O som é maravilhoso, o banco é lindo, cheirosinho, a igreja é a coisa mais linda do mundo, mas nós ainda precisamos entender que na nossa identidade como igreja, nós temos uma responsabilidade que ele continuou dizendo, vão, preguem o evangelho, curem os doentes e expulsem os demônios. Ei, deixa eu falar um negócio para você, te prepara, é uma noite profética, eu vou te entregar algumas mensagens, te prepara, porque nesses tempos finais tem muita gente endemoninhada para nós libertarmos em nome de Cristo. Te prepara, põe o teu rosto no pó, porque Deus vai começar a pôr situações para que você o represente e eles voltem a saber que essa autoridade está conosco, não está no mundo. Se preparem como igreja, põem um rostinho no pó, voltem a jejuar, porque Deus quer uma igreja cheia do poder dele e da autoridade, para representá-lo nesses dias finais e dizer, ei, ali naquela igreja ele opera, ali naqueles crentes ele está operando. Acesso a esse poder. Dinheiro não dá,
network não dá, influência não dá, você pode ser amigo de quem for. Para ter isso aqui, você precisa estar nele. Isso aqui não é para intelectuais, isso aqui é para os simples. Isso aqui é para analfabeto, para semi-analfabeto, isso aqui é para quem tem faculdade, independente da raça, independente do credo, independente da posição social. Qualquer um que ele chamar, ele diz: ei, eu tenho autoridade e poder para ti, o que você quer? Muitos no nosso país nunca vão ter uma possibilidade de cursar uma faculdade. Muitos no nosso país nunca vão fazer uma viagem para o exterior. Mas todos têm acesso a esse poder e essa autoridade quando dizer sim para Jesus. Ele dá de graça. Não precisa de dinheiro, não precisa ir de poupança, não precisa de muita coisa, basta dizer um sim, dizer: ei, eis-me aqui, eu quero, eu aceito, eu preciso, eis-me aqui, usa-me a mim, me dá essa autoridade. O mundo é tenebroso, e a gente olha e diz: nossa, que pessoas estão perturbados. Quanto tempo faz que você não vê um endemoninhado rastejar por aqui? Eu estou 5 anos nessa igreja, 5 anos. Eu acho que já deu tempo de você conhecer um pouquinho a gente. A gente ainda espera alguma coisinha dessa igreja, mas estamos avançando. Mas em 5 anos que eu estou aqui, e não é só aqui, faz muito tempo que eu não vejo um endemoninhado ser liberto. Quando eu me converti, era normal nos cultos. Vinha mais? Vinha. Você acha que hoje não vem? Você acha que todo mundo que senta aqui está todo mundo bonitinho? Não, não está não. É que nós, como igreja, esquecemos da nossa responsabilidade. É que nós, como igreja, muitas vezes a gente perde o foco de igreja. E aí bota a responsabilidade na direção da igreja, nos pastores. Não. Ei, deixa eu dizer um negócio para você. Deus ainda tem muita gente para libertar, e os instrumentos somos eu e você. Deus tem muita gente para curar, e os instrumentos somos eu e você. Você já me conhece há bastante tempo, tempo suficiente para saber que eu gosto de Bíblia. Eu não me pego em teologias, ainda que eu tenha cursos teológicos. Eu não me pego em experiência do homem, ainda que pareça bonita, ainda que pareça uma coisa maravilhosa. Se não estiver de acordo com a Bíblia, não me engana. Eu quero é Bíblia, e eu não abro mão do que tem aqui. Podem dizer o que for, os tempos mudaram, Tanner. A Bíblia não mudou e as pessoas não mudaram. A Bíblia não mudou e a carência das pessoas é a mesma. A Bíblia não mudou e eu e você é hoje que nós temos para alcançá-los. Eu não quero saber de experiência de 20 anos atrás, irmão, me desculpe. Eu não vivia 20 anos atrás dentro da igreja. O nosso Deus foi orado nessa noite, Ele é o mesmo hoje e amanhã. O meu tempo e o teu tempo é hoje. 20 anos atrás já foi embora. 30 anos já foi embora. O meu tempo e o teu é hoje. E há uma multidão que precisa do que Deus nos deu hoje, não é amanhã. A autoridade está disponível, está aí pairando no ar para quem quer pegar. E se eu fosse você, eu já começava a pedir. Está aí disponível para todo mundo. Um segundo ponto, chave, que dá acesso, e mais importante do que ter acesso ao poder dele, é ter acesso direto a ele. Nós não somos das religiões aí de fora, que até falam dele, falam bonito, estão fazendo campanha às 4 da manhã aí, um famoso da religião lá de fora, 4 da manhã, tá? Estão numa campanha aí, 4 da manhã, um famoso aí de uma religião, né, bem conhecida, da qual eu fui um dia, e hoje em dia, pela bondade de Deus, eu estou aqui. E eu conheço gente que está levantando 4 da manhã para acompanhar ele na oração. Para nós é uma dificuldade, né? Mas nós não o tratamos como um Deus distante. Ele nos deu acesso a Ele diretamente.
sem intermediários. Acesso à pessoa mais importante. Essa semana eu estava falando com um menino, filho de pastor, pai dele do Rio Grande do Sul. Ele é um menino muito educado, a gente tem uma empatia um com o outro, só que ele é desviado. E a gente falando sobre negócios, ele foi me falando sobre mesas que ele pretende sentar, que ele quer melhorar. E eu já converso com ele há bastante tempo, e eu tive uma conversa franca com ele. Eu disse: sabe por que tu almeja essas mesas aí? Ele: por quê? Porque tu nunca sentou na mesa de Cristo. O acesso para a mesa dele tem, mas tu não quer. Porque tu quer um pouquinho do mundo e tu quer um pouquinho dele. Mas como tu nunca experimentou sentar na mesa dele, se banquetear com ele, tu não sabe quem ele é. Tu não o conhece. Porque quem senta na mesa de Cristo, senta na mesa do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Filho de Deus. Não tem mesa melhor e maior e mais alta do que essa. Acesso, a chave. Ei, você tem acesso a essa mesa, você senta nessa mesa. O problema é que a gente acha que por sentar nessa mesa não vai passar por problema. E quando passa um problema, a gente acha que ele não está. Foi cantado um hino aqui, da segunda vez que o mar se revoltou como os discípulos. Mas eu quero te trazer a menção à primeira. Tem uma coisa muito interessante e extraordinário da parte de Deus, que a gente precisa ver, que por vivermos com Ele, não estamos privados de tempestades. E como eu gostaria de não passar por algumas delas. Em Marcos 4, do 35 ao 41, nós vamos ver sobre a primeira tempestade que eles estavam com Cristo. Eram todos pescadores. Jesus os convidou, depois de uma cruzada de milagres, e disse: vamos ali para o outro lado. E eles entraram no barco com Jesus e outros barquinhos os acompanharam. Pescadores, conhecedores daquele lago, já tinham passado por diversas tempestades, mas nunca haviam passado por uma tempestade com Cristo. E logo na primeira tempestade que eles vão passar, depois de um dia maravilhoso, de milagres, de maravilhas, e com o Senhor dos Senhores remando, eu fico pensando: o que será que eles conversavam enquanto ele deitado dormia? O que será que eles tinham na mente? Talvez estavam lá conversando: tu viu o que ele fez com aquele cego? Tu viu o mudo falar? Olha o tempo que chegou para Israel, Deus está começando a cumprir as suas promessas, que coisa maravilhosa. Olha o culto, e aquele homem que fez tudo aquilo está ali, ó, está no nosso barco. E eles remando, na direção que ele apontou. A direção é aquela, vamos lá. E ele, enquanto descansava, e eu imagino os discípulos remando, direção do outro lado, conversando, se alegrando. E a Bíblia vai dizer que de repente se levanta uma forte tempestade. E eu também paro e fico pensando: para eles, normal, mais um ventinho. Eu imagino eles pensando: olha, vamos firmar a remada aí, vamos botar um pouquinho mais de força, porque está se levantando vento. Eram pescadores. Sou pescador, filho de pescador, já peguei diversas tempestades aí por fora nesses mares. Mar aberto, mar abrigado. Eu sei bem como é que é uma tempestade, eu sei o que é um vento contra. Falo por experiência própria. E eu fico imaginando eles: firma mais um pouquinho, o vento está soprando mais forte, a onda está fazendo mais um barulhinho no casco do barco. E eles remando, e ele dormindo. E talvez para eles era mais uma tempestadezinha, mais um ventinho, algo que já haviam passado. E de repente, a cada remada, eles vão percebendo que não é uma tempestade comum. À medida que eles vão remando, o vento vai soprando mais forte. E eu fico eles pensando, um olhando para o outro, dizendo assim: tem alguma coisa de errado. Eu já passei por umas dessas. João, tu já passaste? Passei, Pedro, mas não deu não. Tiago, tu lembra de uma igual a essa? Lembro não, João. Desde criança nós estamos no mar, lidando com peixe, lidando com barco. Mas essa está diferente, essa tempestade não é igual. E eles vão remando. E eles vão remando, e o vento vai ficando mais forte, e a água vai entrando no barco,
E aí eles começam: ei, nós remamos e vocês tiram a água, vamos revezar? Vamos. E não adianta. O vento vai soprando mais forte, a coisa vai ficando mais feia, e a tempestade não vai passando, e eles vão se esforçando, e eles vão se esforçando, e o barco para de avançar, e o barco começa a recuar, e eles olham para o barco e dizem: ei, passou da conta. E aí aquilo que eles achavam normal, que começou a parecer estranho, começa a afetar o emocional deles, começa a abalar a fé deles, começa a abalar a certeza deles e começa a desestruturá-los. E toda a experiência que eles tinham foi por água abaixo, porque eles começam a olhar aquilo e pensar: ei, vai afundar. E nós não temos mais solução. E aí, olha um para o outro e o cidadão ali dorme. Nos nossos dias ronca. Não está preocupado não? Aí ele pega, vai lá e diz: ei, Senhor, Senhor, tu não está preocupado que a gente morra? O que você acha que eles esperavam que Jesus fizesse? Que fizesse o que fez? Não, pode esquecer. Eles nunca haviam ouvido falar que alguém acalmava vento. No ato de desespero, eles vão até o mestre: Senhor, tu não te importa que morramos? Perceba, a Bíblia não diz que eles pediram alguma coisa para salvar, não. A Bíblia vai e diz: ei, tu não te importas? Tu não estás aí para a gente? Tu não estás percebendo que o barco está afundando, que a gente não tem mais o que fazer? Jesus levanta. E Jesus vai nos ensinar uma lição. Escute, Ele pode estar no barco contigo, Ele pode estar aí na tua situação, Ele pode estar te acompanhando, mas isso não vai impedir de você enfrentar tempestades que você nunca enfrentou na tua vida. Ele pode estar aí te acompanhando, você pode estar orando, você pode estar jejuando, você pode estar servindo a Ele com fidelidade, e você pode estar se iludindo, achando: não, eu vou vencer e está tudo bem, é mais uma. E de repente você percebe que não está vencendo. Ei, ele estava lá naquele barco, aos olhos deles, ao alcance da mão deles, eles o estavam vendo, e o vento estava botando eles a pique. Existem tempestades na nossa vida, meus irmãos, que independente dele estar presente, elas vêm. E se antes que chegue o momento dele, vai entrar água no barco, você não vai conseguir avançar, e ele vai te observar, e ele está ciente do que está acontecendo, mas ele não age antes do momento dele. Ele não age no meu tempo, Ele não age no teu tempo, Ele não faz o que é para mim e para você fazer. E a tempestade vai aumentando e você vai dando os teus pulos, você vai fazendo a tua parte, você vai remando. Esse remar para nós configura: vai atrás de um médico, busca um outro recurso, faz um novo exame, busca um empréstimo aqui, chama o fulano ali, você busca todos os recursos, mas não está dando certo, porque a água ainda está no barco. Nós agimos dessa maneira, mas quando chega a hora dele, que ele levanta para agir, ele não vai tirar a aguinha do barco, porque a água era o problema. E Jesus não chega para resolver problema, Ele chega para resolver a causa do problema. O problema para eles era a água no barco, e Jesus não estava olhando com a água no barco, Ele estava dizendo: ei, enquanto eu não resolver a causa do teu problema, não adianta tirar a água do barco, não adianta remar, porque o vento ainda está soprando, ainda tem onda forte, é tudo em vão. Deixa eu resolver a causa essa noite, deixa eu entrar com providência, eu vou resolver a causa do teu problema, te diz o Senhor nessa noite. A gente foca no problema,
E ele está dizendo: ei, eu sei quem é que está causando. Eu sei onde é que está a causa. Você quer resolver o problema? Deixa eu te mostrar a causa. E Jesus vai aonde? Ao que causava o problema. O problema era causado pelo vento. É inútil. Pode se debater, pode chorar, pode tentar de todas as formas. Existem situações que ou ele entra para resolver, ou a gente não avança. Ou ele entra e vai no causador do problema, ou pode se debater do jeito que for. Não vai. Mas lembre-se de uma coisa: você tem o acesso a ele. Você tem acesso ao Rei dos Reis que resolve o problema. Você tem acesso ao Rei dos Reis que sabe como lidar com a causa do teu problema. Coloque-se de pé. Ei, essa chave não precisa de ser entregue. Ela já te foi entregue. Você já tem. O problema é o que você está fazendo com ela. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe o que ele diz para nós nessa noite? Quer que eu resolva? Eu vou na causa. Está disposto? Está disposta? Porque quando ele aquieta, ele fala com o vento. E eu imagino ele dizendo assim, eles vão falar no final: quem é esse? Quem é esse cara? Jesus não tinha cabelo grisalho, não. Jesus era novo, novinho, mais novo do que eu. Quem é que tem 30 anos de idade aí? 30, 31, quem é que tem aí? Um homem, quem tem? Entre 30 e 33 anos de idade. Olha, ó. Era novinho assim, ó. Bonitinho assim, ó. Formosinho assim, ó. E eles olham e dizem: quem é esse cara? Na história do judeu, nos nossos livros, nós nunca ouvimos que Moisés falou com o mar e o mar abriu. Nós nunca ouvimos alguém falar com o vento e o vento obedecê-lo. Pasmem eles ouvindo Jesus falar com o vento se aquietando e ele falando com o mar. Eles, nossa, quem é esse? É uma pergunta que hoje a gente ainda faz, né? Quem é esse, irmã Tina? Quem é esse, irmã Eliette? Que o vento ouve e obedece. Que o mar ouve e obedece. Sabe o que eu quero te dizer? Não se preocupe mais com o tamanho do teu problema. Vá despertar o mestre, vá aos pés do mestre, use o acesso que você tem, porque quando ele levantar não existe problema que não obedeça a ele. Não existe, não existe, não existe. Não tem demônios, não tem legião de demônios, não importa o nome da doença que não obedeça. Vá despertar o mestre, tire teus olhos do problema e bota os teus olhos no mestre. Esse é o poder que ele nos deu. Ei, pare de olhar o problema, olha para o mestre, vai no mestre, deixa que ele cuida disso. Eu quero convidar você que fez a campanha, que está concluindo essa campanha, e outros que estão aí, que tem problemas, que até hoje não resolveu, problemas que até você não sabe mais como contar, não sabe como agir, circunstâncias, situações que estão fora do teu controle. Eu quero te desafiar a sair nesta noite e vir pôr os mestres nesse problema. Vem, põe os olhos nele, vem. Eu quero te convidar a sair do teu lugar e vir até ele e deixar ele resolver. Você precisa ter uma experiência nova com ele. Você precisa entender que ele é o mesmo, que ele não muda, ele não está limitado. Você precisa ter uma experiência nova com ele. Glória a Deus. Aleluia. Ah, mas tu fala isso porque tu não tem. Se eu te contar o vento que eu tô, meu amigo. Se eu te contar um pedacinho e te convidar para você passar uns dias comigo, você não vai querer não, hein? Ei, ele está dizendo para mim e para ti nesta noite: ei,
Está chegando o meu momento. Está chegando o meu momento. Está chegando um momento e eu estou vendo que a tua força está acabando. A força deles não existia mais. Existem coisas que a gente expulsa. Existem situações que a gente resolve. Mas existem tempestades na nossa vida que nos arrancam a força, irmã. Que nos arrancam a graça. Que nos arrancam o ânimo. Que nos arrancam a fé. E tudo que nos resta é dizer para Ele: tu não te importas que eu estou perecendo? Não tenha vergonha de dizer para Ele: Jesus, eu estou me acabando. Jesus, eu não seguro mais essa onda. Jesus, eu não tenho mais força. Diga para Ele nessa noite. Porque quando Ele se levantar para agir nisso aí, ei, não tem nada que te detenha, porque quando Ele agir é quando vai chegar a bonança. Quando Ele entrar, quando Ele disser: agora chegou a minha hora, e pode ser essa noite. Quem dera, meus amados, Ele diga para mim e para você: nesta noite eu vou entrar com providência aí. O grupo se prepare para louvar. Há alguém entre nós que ainda está na tempestade da vida sem Cristo no barco? Porque entenda, se para nós que estamos com Ele no barco está difícil, imagina quem está sem Ele no barquinho. Vai a pique, rapidinho. Ninguém? Todos são de Cristo? Que coisa linda. Eu quero convidar você a chegar um pouquinho mais à frente aqui, ó. Eu quero convidar os meus pares obreiros que possam estar na nave da igreja, irmão José Roberto, outros que estão aí. Eu quero convidá-los a vir orar pelo povo. Irmã Alessandra, vem aqui orar pelo povo, junto com os obreiros que já estão aqui. Você que não está em tempestade, você que está tudo bem na vida, mas quer uma oração, vem à frente também. Aproveita, é um momento sem pressa. Nós temos aí até às 11 da noite, são só 9h15, tem muita coisa para acontecer aqui ainda. E enquanto elas vão cantar, nós que estamos aqui, você que está aí, nós vamos adorá-lo e nós vamos começar a clamar. Nós vamos rasgar o nosso coração diante do Pai nessa noite. Ei, é a última noite e Ele vai nos coroar de vitória. É a última noite da campanha, mas também vai ser para muitos a última noite de sofrimento. Tem bonança chegando aí, tem sol para brilhar aí nesse dia. Ei, comece a clamar. Pode cantar. Daqui a pouco a gente ora. Feche teus olhos agora e vai sentindo o toque do Espírito de Deus aí. Há correntes que vão ser quebradas nessa noite. Há portas que serão abertas nessa noite. Há acessos novos para você nessa noite.